uma vida melhor, a vida melhor. E eu creio realmente temos sido tremendamente abençoados. Pastor Odilon, na primeira mensagem, ele falou sobre o valor de repartir. Pastora Sinorá, domingo passado, ela ministrou sobre Deus em primeiro lugar na nossa vida, primazia no reino de Deus, uma palavra muito abençoada. Todas as palavras baseadas nesse livro. Se você não tem esse livro, eu quero te incentivar a ler esse livro, um livro muito bom mesmo, Uma Vida Abençoada, do Robert Morris. Uma grande bênção, Deus ministrou tanto aos nossos corações, e tem sido assim algo muito especial, uma leitura muito edificante. Está ali na livraria para servir você e a sua família. E hoje nós vamos estar falando de um dos capítulos desse livro, que fala a respeito de mordomia. E o tema da palavra desta noite é: Deus recompensa a boa mordomia. Repete após mim: Deus recompensa a boa mordomia. Antes de pegarmos uma base bíblica daquilo que vamos estar falando, eu quero te dar uma introdução, uma pequena introdução, de uma forma muito simples, do que é mordomia. Vamos começar falando de mordomo. Mordomo é o despenseiro, aquele que cuida da casa, é o encarregado da despensa. E mordomia? Mordomia é o ato de se administrar alguma coisa que não nos pertence. Mordomia é o ato de administrar alguma coisa que não nos pertence. É alguém que cuida daquilo que não é seu. Então o mordomo é alguém que vai cuidar daquilo que não é seu. Agora pensa comigo na figura de um mordomo. Talvez um filme que você assistiu, um seriado, onde tinha um mordomo, alguém bem vestido, alguém semblante muito sério, alguém muito fiel, organizado, competente. O mordomo é muito cuidadoso com as coisas do seu senhor, ele é muito responsável com aquilo que está debaixo dos seus cuidados, da sua administração. Nós somos colocados como mordomos de Deus na face dessa terra. Ah, pastor, mas como isso? Salmos 24, verso de número 1. Salmos 24, verso 1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então a terra pertence a quem? Pertence ao Senhor. Tudo o que nela contém pertence ao Senhor. E nós que habitamos na face dessa terra, nós pertencemos a quem? Nós pertencemos ao Senhor. Tudo é do Senhor. E o Senhor tem nos colocado na face dessa terra como mordomos, para cuidarmos da natureza, para cuidarmos das coisas de Deus. Então, aqui nós estamos numa grande comunidade de mordomos, com um propósito: cuidarmos bem daquilo que não é nosso, mas daquilo que é de Deus. 1 Pedro, do capítulo 4, verso de número 10, diz assim: Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Nessa linguagem, na linguagem que eu li, na tradução que eu li a linguagem de hoje, nessa tradução diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Do seu lado está sentado um mordomo, do seu lado está sentado uma irmã, está sentada aí do seu lado, que ela tem esta responsabilidade de mordomia na face desta terra. Pensando nesse conceito de mordomo, Gênesis 15, 2 vai nos falar a respeito do mordomo de Abraão, Eliezer, que cuidava de todas as coisas de Abraão. E esse homem, ele era tão cuidadoso, e ele era de tanta confiança de Abraão, que Abraão manda ele buscar uma esposa para Isaac. Falou para ele: olha, você vai, eu sei que você vai orar, você vai buscar a direção de Deus, e você vai trazer uma esposa, uma mulher de Deus, direcionada por Deus, para abençoar a vida do meu filho. E ele vai, esse mordomo vai. Nós vemos na vida de José, que José foi mordomo, ele cuidou da casa de Potifar, e depois ele foi colocado para cuidar
Debaixo de Faraó era José que estava cuidando de toda a administração do Egito. Então, mordomo é alguém que tem uma responsabilidade muito grande e que entende esta responsabilidade que tem. E dentro disso, queridos, eu quero conversar com vocês nessa noite e aprender junto com vocês. Essa palavra, Deus ministrou muito sobre a minha vida a respeito da mordomia. Mas quando nós falamos de mordomia, nós logo ligamos a bens, a coisas materiais. Isso também é mordomia, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas eu quero começar falando da mordomia do corpo. Fala assim, mordomia do corpo. Amados, a terra é do Senhor, tudo que está sobre a face da terra é do Senhor, e nós fomos criados para a glória do Senhor, nós fomos criados para glorificar ao Senhor. Esse corpo que Deus te deu, Deus te criou de uma forma muito especial. Você é único, você é exclusivo. Fala assim, glória a Deus por isso. Alguns mais altos, outros um pouquinho mais baixos, alguns mais magros, outros um pouquinho mais gordinhos. Não importa. Quando você se olhar no espelho, não se ache feio. Você é um bonitão, uma bonitona de Jesus, amém? Aleluias. Só os bonitões e as bonitonas de Jesus, dão glória a Deus aí. Eita, povo convencido, aleluias. Mas é verdade, queridos. Deus te fez para o louvor e para a glória dele. Mordomia do corpo. 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que cuidados devemos tomar com o nosso corpo? Isso é uma boa mordomia. Cuidarmos bem do nosso corpo. Um bom descanso, uma boa alimentação, uma atividade física, um tempo de lazer, tudo isso é de extrema importância. Sabe por quê, queridos? O salmista fala no Salmo 139, verso 14, que você é uma obra admirável. Olha só o que ele fala. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Você foi feito de uma forma muito especial. Você consegue entender isso? O quanto que Deus te ama e o quanto que você é especial? Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus bem forte agora. Aleluias. Você é uma obra admirável. Do seu lado está uma obra admirável do Senhor. De fato, o ser humano é criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo é considerado uma criação maravilhosa. Maravilhosa. Por isso que nós precisamos cuidar bem do nosso corpo. Algumas coisas que nós não devemos de forma alguma fazer com o nosso corpo, que isso vai causar prejuízo para o nosso corpo. O primeiro está lá em Provérbios capítulo 20, verso de número 1. Provérbios capítulo 20, verso de número 1 diz assim: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Eu quero pegar esse versículo e pensar com você a respeito dos vícios que estragam, que deixam o nosso corpo doente, trazem doenças sobre o nosso corpo. O alcoolismo é uma dessas coisas que faz tanto mal ao nosso corpo. O uso de drogas, essas coisas, elas vão deixar a nossa saúde frágil, e as consequências vão aparecer. Por isso que nós ensinamos tanto com relação a deixar estas coisas, a viver uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor te chamou para uma nova vida, e nessa nova vida em Cristo Jesus, você vai cuidar muito bem do seu corpo, entendendo que é uma obra maravilhosa de Deus, e agora você vai cuidar muito bem desta obra maravilhosa, porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Provérbios 23, do verso 1 ao verso 3, diz assim, Provérbios 23, do 1 ao 3. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. Se és homem de grande apetite, põe uma faca na tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Comer demais também faz mal. Você sabia disso? Comer demais
vai trazer malefício para o seu corpo. Nós não devemos ser glutões, nós devemos comer a porção necessária. Agora não fica medindo as pessoas, aquele lá está um pouquinho mais fortinho porque come demais. Não faça assim. Não necessariamente é por conta disso. Porque eu conheço alguns que são bem magrinhos e os bichinhos comem para dedéu, sabe? Mas o que a palavra está falando a respeito de cuidarmos da nossa alimentação? 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Uma das formas de cuidarmos do nosso corpo. Olha só esse versículo, obrigado, Tiago. As irmãs estão chegando aí, então, joia, já estão passando o pedágio. 1 Coríntios 6, 18, olha só o que fala lá. Fugir da fornicação, tem uma outra tradução que diz fugir da imoralidade. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. A imoralidade, a pornografia, estas coisas vai trazer malefício para a sua saúde. Então, numa boa mordomia do corpo, nós vamos viver de tal forma que aonde estivermos, nós vamos estar glorificando a Deus, independente se pessoas estão nos olhando ou não. Porque a nossa consciência, e algo que nós precisamos ter na nossa mente, de uma forma assim, muito forte, não é a questão de você olhar dos lados, quem está te vendo, é você saber que aquele que está sentado no trono, ele nos vê, aonde estivermos, a todo momento e a todo instante. Amém, queridos? Então, fugir da imoralidade. Tem uma parte do nosso corpo que nós precisamos dar uma atenção muito especial, que é a nossa boca, a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao 6, ele vai falar a respeito da língua, mas eu quero ler com você Mateus 12, do 36 ao 37. Olha só esse versículo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa ou inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Queridos, precisamos cuidar daquilo que nós falamos, das palavras que saem dos nossos lábios. Quantas vezes falamos coisas que depois nos arrependemos? Nós precisamos pensar antes de falar. O problema é que a gente fala e depois pensa, e aí já é tarde. E o que o Senhor está falando aqui, que toda palavra ociosa, toda palavra inútil, nós vamos prestar contas a Deus. Como é que está a sua listinha? Está grande ou está pequena? Gente, quando eu comecei a pensar um pouquinho mais a fundo com relação a este versículo, de uma forma mais profunda, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu já falei coisas que eu não deveria falar, que não trouxeram edificação nenhuma. Senhor, me ajude a ter sabedoria no falar, a ter cuidado com as palavras que saem dos meus lábios, porque eu vou prestar contas a Deus. Porque com as palavras nós podemos abençoar as pessoas, mas com as palavras também nós podemos deixar as pessoas numa situação muito difícil. E nem quero entrar aqui muito, porque isso aqui a gente podia aprofundar muito com relação a isso, mas você foi criado por Deus para ser um abençoador na vida das pessoas, amém? Fala uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado, deixa o Espírito Santo te usar agora. Fala uma palavra de bênção para esse irmão, para esta irmã, libera uma palavra de bênção sobre a vida dele, aleluias. 1 Coríntios 6, 20 diz que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Romanos 12, 1 diz que nós devemos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é boa mordomia, queridos. Quando nós andamos de tal forma que aonde estivermos, nós vamos estar glorificando o nome do Senhor. No nosso local de trabalho, lá onde você estuda, jovem, adolescente, lá na rua onde você mora, as pessoas que convivem à sua volta, elas vão ser tremendamente abençoadas pela sua vida, pela sua maneira de ser, pela sua postura como homem, como mulher de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você um diferencial, porque você foi colocado na face dessa terra, para ser luz, para ser sal aonde você estiver. E quando nós entendemos esse princípio, quando nós
exercemos boa mordomia do nosso corpo, cuidando do nosso corpo, glorificando ao Senhor, com o nosso falar, com a nossa postura de homem e mulher de Deus, com a nossa forma de vestir, porque nós também glorificamos ao Senhor na forma como nós nos portamos. Nós estamos demonstrando que aquele que habita em nós tem feito uma obra linda e maravilhosa. Aleluias! E nós podemos ser uma influência positiva na vida de tantas pessoas. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, o Espírito Santo possa estar ministrando sobre a sua vida, com relação a algumas dúvidas que às vezes nós temos. Ah, Senhor, mas será que isso pode, isso não pode? Queridos, se nós orarmos, tivermos intimidade com Deus, o Espírito Santo sempre vai nos instruir. Você não precisa nem perguntar para pessoas. O Espírito Santo vai te instruir, ele vai te mostrar a forma como você deve proceder, como você deve agir. Falamos da mordomia do corpo. E vamos pensar um pouquinho no cuidado que nós precisamos ter com a nossa mente e com o nosso coração. Isso também é mordomia. Mordomia é cuidado. Precisamos cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do coração. Nós não podemos falar em corpo sem falarmos da mente e do coração. Sabemos que do coração e da mente brotam os bons e os maus desígnios. É na mente e no coração que se forjam os desejos e anseios de uma personalidade. A mente humana é dotada de intelecto e memória. Ela tem capacidade de planejar, arquitetar e assimilar um determinado projeto. Também a mente humana tem a capacidade de lembrar, armazenar dados ao longo dos dias, que ao longo dos dias vão se tornando em histórias. É na mente que residem a personalidade, o caráter de cada pessoa. Nós precisamos cuidar muito da nossa mente, precisamos cuidar muito do nosso coração. Quero te fazer uma pergunta. E seja assim muito sincero na sua resposta. Quem aqui já pensou mal de alguém? Levante a mão. Fica com a mãozinha erguida. Fica com a sua mãozinha erguida, porque eu estou com a minha aqui, ó. Você já pediu perdão? Amém? Então está tudo bem. Mas quem também já pensou muito bem de alguém? Isso, vamos melhorar as coisas, né? Glória a Deus por isso. Às vezes nós julgamos as pessoas. Às vezes nós levantamos juízos sobre a vida das pessoas, e nós nem conhecemos a história, nós nem conhecemos as pessoas, mas na nossa mente, se nós não cuidarmos, nós temos uma tendência muito grande a sermos justiceiros, é verdade ou não é? Ao invés de buscarmos a justiça de Deus, buscarmos a nossa justiça. Como precisamos cuidar da nossa mente e do nosso coração. Por isso que o sábio fala em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Fala assim, fonte de vida. É guardar o coração. Que tipo de coração Deus procura? O salmista revela no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nesse mesmo Salmo, no verso 17, ele diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Deus procura um coração quebrantado, Deus procura um coração contrito. Por isso, amados, na hora do louvor, da adoração, como é importante nós nos conectarmos com Deus, nós nos conectarmos com o Espírito Santo, porque quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, quando nós estamos exercendo uma boa mordomia da nossa mente, buscando a Deus, conectados com as coisas de Deus, o Espírito Santo começa a ministrar sobre as nossas vidas, e à medida que o Espírito Santo vai ministrando, nós vamos nos quebrantando na presença de Deus, e aí o Espírito Santo vai falando conosco, e cada vez que Ele vai falando, Ele vai ministrando, nós vamos nos quebrantando cada vez mais, e aí a nossa mente se abre para as coisas espirituais. Sabe, queridos, este é o grande segredo. Quando você sair da sua casa, vindo para a igreja, já sai orando, falando: Senhor, me ajuda, eu quero me desconectar das coisas desse mundo. Talvez uma situação financeira, uma dificuldade dentro da sua casa, um problema de relacionamento. Não traga isso como um peso nos seus lombos. Quando você cruzar aquela porta, diga: Senhor, isso aqui vai ficar tudo para fora, porque eu sou um adorador, eu quero te adorar.
E à medida que você adora, o Espírito Santo vem, Ele resolve os seus problemas, Ele traz cura sobre a sua vida, Ele traz revelação sobre a sua vida, Ele ministra sobre a sua vida, e o culto vai se tornando leve, queridos, e nós vamos sentindo a presença do Senhor, a atmosfera vai mudando. Quando nós abrimos os nossos lábios, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós dizemos glória a Deus, quando nós dizemos aleluia, à medida que nós vamos falando isso, nós vamos mudando a atmosfera que está à nossa volta. Sabe, queridos, isso é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração que adora ao Senhor, é um coração que se dobra na presença do Senhor, é uma mente que se abre para as coisas de Deus. Por isso que o salmista fala que estas coisas agradam ao Senhor. Pensamentos e anseios passam pelo coração humano. Por esta razão nós somos provados no coração e na mente. Quantas vezes, isso já aconteceu comigo e com certeza com você também. Ali no seu momento de oração, você está num esforço para se conectar com Deus, mas vem aquele pensamento, daquela situação que você precisa resolver, de algo que está acontecendo e você não consegue se conectar com o Senhor, e é uma batalha na sua mente. E esta batalha é constante. E nós precisamos tanto que o Espírito Santo nos ajude, para que nós possamos entrar em conexão com o trono da graça. Isso é a boa mordomia da nossa mente. Como deve ser a mente de uma pessoa que conhece a Cristo, que conhece do amor de Deus? 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo era uma mente conectada com o Pai. A mente de Cristo era uma mente que pensava o bem das pessoas e queria o bem das pessoas que estavam à sua volta. Romanos 12:2 diz que a nossa mente precisa ser renovada. E como nós vamos renovar a nossa mente? Através da nossa intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através do nosso compromisso de buscarmos ao Senhor. Isso vai trazendo a renovação da nossa mente, sabe? Isso vai trazendo entendimento. Talvez, isso com certeza já aconteceu com muitos aqui, alguns textos da palavra de Deus que você já leu várias vezes, você leu, Deus falou contigo, mas teve um dia, que lendo aquele texto, você teve uma revelação daquela palavra, que você já tinha lido tantas e tantas vezes, mas aquele dia foi diferente. Quem já teve essa experiência? Olha só quanta gente, comigo já aconteceu, queridos. Sabe, de ler alguns textos tantas e tantas vezes, mas de repente, você está lendo e veio uma revelação daquele texto de uma forma muito especial. O que é isso? É o Espírito Santo trazendo a renovação da nossa mente, do nosso entendimento, sabe? Deus quer sempre ministrar sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, pensar bem das pessoas, querer o bem das pessoas, ser muito positivo naquilo que passa na nossa mente, tirar as coisas negativas da nossa mente, porque às vezes a gente até fala, não, está tudo bem, está uma benção, mas lá no fundo você está pensando, não está fácil não, estou quase desistindo. Comece a mudar a sua maneira de pensar. Como são os pensamentos de Deus? Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você pensa coisa boa para você e para a sua família, eu te garanto que os pensamentos de Deus são bem maiores que os seus. São bem maiores. Deus, se tem alguém que quer te ver caminhando bem e abençoado na face dessa terra, é o Senhor. Se tem alguém que quer ver a igreja forte e vencedora, é o Senhor Jesus. Se tem alguém que quer te ver de cabeça em pé, peito estufado, andando por aí como um vencedor, é o Senhor. Ele pensa bem de você, Ele quer o seu bem, meu irmão. Se tem alguém que quer ver aquela dificuldade dentro da sua casa resolvida, é o Senhor. Os pensamentos dele são muito maiores do que os seus pensamentos. Aleluias. Quando eu começo a meditar nessas coisas, eu fico muito animado. Eu fico muito animado porque Deus me ama, Deus te ama, Deus ama a igreja. Olha quanta gente tem aqui, Deus ama cada um, o amor dele está pronto a ser derramado de uma forma especial sobre cada um de nós. Aleluias.
com o que nós devemos ocupar a nossa mente e os nossos pensamentos. Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 3 vai falar, quero resumir esses 3 versículos, que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com as coisas que são do alto. Fala assim, com as coisas que são do alto. Gente, se você começar a pensar muito nas coisas que são da face dessa terra, você vai ficar triste. Com certeza, muitos aqui devem ter algum boleto para pagar essa semana. E às vezes o boletim não é muito magrinho, não. Ele é um boletim bem fortinho. É água, é luz, é gás que sobe, é isso, é aquilo. Agora, se você começar a pensar nas coisas do alto, aleluia, ruas de ouro, aleluia, a paz, a alegria, estar adorando ao Senhor, poder ver a face do Criador, estar junto com uma grande multidão, estar andando no meio dos anjos, aí vai mudando, meu querido, aí vai mudando, minha irmã, aleluia. Precisamos focar nas coisas que são do alto. Pastor, e as coisas dessa terra? Nós precisamos cuidar também, mas se estivermos focados primeiro nas que são do alto, o Senhor vai nos ajudar a resolver esses problemas que nós temos que resolver por aqui. E eu sei que tem muita coisa. Precisamos focar nas coisas que são do alto. A gente agora está chegando às eleições e começa a discutir política, e discute com um e discute com o outro. Foque nas coisas que são do alto, vá orar, coloca diante de Deus em oração. Nós precisamos nos levantar em oração, queridos. Não é ficar discutindo qual partido é melhor, A, B ou C, mas é pedir que o nosso Deus intervenha de uma forma sobrenatural. Sabe, é pensar nas coisas que são do alto e pedir a Deus, colocar tudo em oração na presença do Senhor. Mordomia do corpo, mordomia da mente, mordomia do coração. E agora eu quero falar de algo que aqui eu penso que muitos de nós nos enroscamos e precisamos tanto que o Senhor nos ajude. A mordomia do tempo. Salmos 90, 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O tempo passa muito rápido, é verdade ou não é? Eu vou fazer 50 anos agora, Deus quiser, em novembro. Gente, passou muito rápido. Quem aqui já tem mais de 70? Levante a mão. Tem uma turminha aí, com mais de 70. Quem tem menos de 30? Levante a mão. Olha quanta gente com menos de 30, meu Deus. Mas eu quero falar para você que tem menos de 30. Passa muito rápido. Você já está com 30. Já está com 29, com 28. Passa muito rápido. E nós precisamos aproveitar cada momento da melhor forma possível. Queridos, meu filho mais velho tem 25 anos, o mais novo fez 21. Parece que foi ontem que eu segurava eles no colo. Parece que foi ontem que eles estavam gatinhando, aprendendo a andar. Passa muito rápido. E quantas vezes nós gastamos o nosso tempo, investimos o nosso tempo em coisas que depois você vê que não valeu a pena. Quantos aqui já fizeram algo, assistindo um filme ou fazendo alguma coisa, depois você disse assim, só gastei o meu tempo. Ainda bem que eu não estou sozinho nisso aqui. Sabe, queridos, cuidar do tempo que nós temos de uma forma sábia. Precisamos investir em coisas que realmente vai trazer edificação para as nossas vidas. Sabe aquele momento gostoso em família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, aquele momento agradável. Se o seu filho é pequeno, está naquela idade que gosta de jogar bola, de montar joguinhos, brinque com essas crianças. Um dia me perguntaram se eu pudesse voltar atrás, o que eu mudaria com relação ao cuidado dos meus filhos. E eu pensei um pouco. A gente sempre pode melhorar como pais, a gente sempre pode fazer tantas coisas, mas eu falei uma coisa, com certeza eu teria um cuidado maior. Eu brincaria muito mais do que eu brinquei com eles.
Sabe, eu procurei, eu me esforcei, mas por conta de trabalho e tantas coisas, e quando eu vi, o tempo passou. Graças a Deus, hoje nós temos uma boa amizade, a gente sempre está junto, mas tem coisas que não dá mais para fazer. Não dá mais para fazer. Era naquele tempo que tinha que fazer. Sabe, queridos, aproveite o tempo para namorar. Sabe, pastor, mas a gente já está aí com 40 anos de casamento, 30 anos, agora que está bom para namorar, para aproveitar, os filhos já casaram, sabe, para sair jantar fora, fazer um programa diferente. É aproveitar o tempo, é investir em algo que realmente vai fazer diferença. Você já parou para pensar que você tem um compromisso com Deus no que diz respeito ao seu tempo? Será que você sabe quantos dias de vida você tem? Você sabe quantos dias você tem? 1 ano? 10 anos? 1 semana? Nós não sabemos. Por isso que nós devemos aproveitar o tempo da melhor forma possível. Nós devemos remir o tempo. Os nossos dias de vida se passam rapidamente e precisamos prestar conta de nosso tempo diante de Deus. Uma boa administração do tempo de vida é buscarmos em Deus a sabedoria para melhor aplicarmos os nossos momentos. Deus deseja que sejamos pessoas que aproveitemos com maior cuidado cada momento da vida. Família, descanso, lazer, boas conversas, igreja, serviço ao próximo, estar cultuando a Deus é um excelente investimento no seu tempo. Você que tirou esse tempo para estar aqui cultuando ao Senhor, você fez um excelente investimento, com certeza. Com certeza você fez um investimento de muita qualidade. Mordomia dos dons e dos talentos que Deus nos tem dado. Eu quero, de uma forma... Vem o secretário aqui. Aleluia, vai dar certo então. Já estão entrando na vila aí. Hein? Mordomia dos dons e talentos. São coisas muito parecidas, mas elas são diferentes. Eu quero, se de uma forma muito simples, que você possa ter esse entendimento do que é talento e do que é dom. Talento é uma capacidade que temos em realizar coisas, geralmente criativas. Os talentos nascem com as pessoas. Quer ver um exemplo? Às vezes a criança, desde cedo, ela já tem uma habilidade para desenhar. E à medida que ela for crescendo, se ela se aplicar em desenvolver aquela habilidade, com certeza vai ser um desenhista nato. Aquelas pessoas que olham, e só olhando elas conseguem desenhar o rosto da outra pessoa, você já viu isso? Gente, é impressionante, as pessoas olham assim, elas fazem caricaturas, e elas fazem desenhos lindos. Isso é um exemplo entre tantos outros que temos, né, daquilo que são talentos. Então, talento é algo que já nasceu, já está aí com você. Já faz parte da sua vida. Você precisa descobrir os seus talentos e precisa trabalhar para que esses talentos eles venham a se multiplicar na sua mão. Você possa desenvolver esse talento que Deus te deu. E dom. Dom é capacidade que o Espírito Santo concede aos filhos de Deus para exercerem um determinado serviço em favor dos outros e para a glória do Senhor. Quando você aceitou Jesus, quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro de você, aleluia, é do propósito de Deus colocar dons na sua vida, para que através dos dons você possa abençoar o corpo de Cristo. Sabe, queridos, aqui no meio da igreja, nós temos tantos talentos e nós temos tantos dons que estão espalhados aqui no nosso meio. Dons que o Senhor foi acrescentando na vida das pessoas à medida que nós vamos amadurecendo, à medida que nós vamos tendo entendimento daquilo que Deus quer fazer e a forma como Deus quer fazer no meio do seu povo. Dons de discernimento de línguas, dons de profecia. Sabe, tem pessoas que têm um talento nato para a oratória. A pessoa fala muito bem, mas ela tem dificuldades para pregar. A ministração da palavra, o dom de ensino, de mestre, ele é derramado no meio da igreja para a edificação do corpo.
E nós devemos buscar os dons, devemos orar e buscar da parte do Senhor, que o Espírito Santo nos visite com os dons, porque eles são bíblicos, eles estão na palavra de Deus, e é para abençoar a igreja, é para abençoar a minha vida, a sua vida, e trazer edificação no corpo de Cristo. Amém, queridos? E quero te dar uma boa notícia, não existe dom melhor, dom maior ou dom menor, não existe, não existe. Então, é errado quando nós autodepreciamos o dom ou temos uma autossuficiência. Não, porque o meu dom é melhor que o dom do irmão. Misericórdia. Misericórdia. Não se pode, não se deve pensar dessa forma. Os dons e os talentos estão aí para trazer edificação no corpo de Cristo. Romanos 12, do 3 ao 8, 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, e Efésios 4, do 1 ao 13, vai nos falar a respeito de tantos dons. Você pode anotar, depois você pode ler, não vai dar tempo da gente ler, mas tantos dons que são de extrema importância para a edificação do corpo de Cristo. Mordomia dos bens. Falamos da mordomia do corpo, da mente, do coração, do tempo, dos dons e dos talentos, e agora a mordomia dos bens. A quem pertencem todas as coisas? Salmos 24, 1? Ao Senhor. Olha o que fala Deuteronômio capítulo 10, verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Uma das histórias mais impressionantes que nós encontramos na Bíblia é a história de Jó. Uma história que traz uma edificação tão grande sobre as nossas vidas. Jó era um homem temente a Deus e era um homem que tinha muitas posses, muitos bens. Então aqui, queridos, porque até um tempo atrás, se tinha aquela ideia de que se você tem bens, se você tem posses, isso não agrada a Deus, isso não é verdade, você não vai encontrar isso na Bíblia. O que não agrada a Deus é quando nós colocamos o coração nessas coisas. Mas é do propósito de Deus que você possa crescer, que você possa prosperar, para que você possa abençoar tantas pessoas. É do propósito de Deus que você seja próspero na face dessa terra. Amém? É do propósito de Deus que isso aconteça na sua vida. Eu contei hoje de manhã, eu conheci um homem muito rico o ano passado. Mas muito rico mesmo. E eu tive o privilégio de almoçar com esse homem. Pensa num homem simples. Um homem grande, forte. E nós estávamos sentados e conversando, e ele contando um pouquinho da história dele, como Deus o fez prosperar. Hoje ele tem tantas fazendas, frigoríficos. E quando ele começava a falar, os olhos dele começou a encher de água. E ele começou a chorar, falando: pastor, Deus tem me abençoado e a minha maior alegria é poder gerar emprego e abençoar tantas pessoas nesta região. Essa é a maior alegria que eu tenho no meu coração. Então, queridos, os bens Deus nos dá com um propósito, para que nós possamos desfrutar desses bens, é claro, mas para que nós possamos abençoar outras pessoas também. Quando nós exercemos boa mordomia desses bens, nós estamos glorificando o nome do Senhor, e estamos reconhecendo que é o Senhor quem tem nos dado, e Ele nos deu, nós reconhecemos que veio dEle, e agora nós vamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Isso aconteceu com Jó. Jó era um homem tremendamente abençoado, um homem generoso. Mas olha só, no final, depois que... Está tudo tranquilo aí? Aleluia. Tenho mais um tempinho aí. Queridos, em Jó capítulo 1, verso 21, diz assim: depois que Jó perdeu todos os seus bens, aconteceu toda aquela dificuldade, toda aquela tribulação dentro da sua casa. Olha o que Jó fala: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó estava reconhecendo que tudo era de Deus, que nada era dele. Andando por aí e estando em alguns velórios, eu nunca vi um carro no caixão da pessoa, eu nunca vi a chave da casa. A pessoa está ali, dentro daquele caixão, só com a roupinha do corpo. Está ali de uma forma muito simples, porque os bens não vai com a gente.
Mas aquilo que a gente faz com o que Deus coloca nas nossas mãos para abençoar as pessoas, isso com certeza é fruto que fica de bênção na vida das pessoas. Qual nota você tem dado para a sua administração como mordomo de Deus? Isso é para você pensar, com relação à sua família, com relação à sua casa, com relação ao seu trabalho, com os dons e os talentos que Deus tem te dado. Que nota você daria para você? Como você tem administrado o seu tempo? Como você tem administrado todas essas coisas que até aqui nós falamos, os bens que o Senhor tem te dado? E indo para o final, eu quero falar sobre a mordomia do dinheiro. Ageu capítulo 2, verso 8, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, nós vimos lá no Salmos 24:1, nós vimos ali em Deuteronômio e agora nós vemos no livro de Ageu, que tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, apenas nos tornamos mordomos de Deus diante dos bens materiais. Já temos descoberto que de Deus é a prata e o ouro e todos os tesouros da terra, e que Ele nos coloca como seus administradores. O mundo em que vivemos é extremamente capitalista, marcado pelo consumismo, acúmulo de dinheiro e desejo de lucro e de luxo. E as pessoas que possuem muito, cada vez querem ter mais, mais e mais. E é aí aonde nós não agradamos ao Senhor, com esta ambição desnecessária. Dentro da mordomia do dinheiro, quero pensar com você da mordomia do nosso bolso. O que devo fazer com o dinheiro que Deus coloca sobre os meus cuidados? Sabe o que nós devemos fazer com os recursos que Deus coloca nas nossas mãos? Primeira coisa que nós devemos fazer, nós devemos agradecer ao Senhor. Esta tem que ser a nossa primeira atitude. Porque se você receber um salário mínimo, mas se você tem um coração grato diante de Deus, e quando você recebe o seu salário, você ora, você agradece ao Senhor, você reconhece a bênção de Deus naquele salário que era mínimo, Deus vai agir de uma forma sobrenatural. Sobre esse salário que era mínimo, você vai fazer coisas extraordinárias. Primeira coisa que nós precisamos fazer, agradecer ao Senhor, ter um coração grato. Então quando você receber o seu salário, não reclame, não murmure, isso aqui não vai dar para nada. Não faça desse jeito. Fala, isso aqui é bênção, é provisão de Deus na minha vida, o Senhor vai multiplicar esses recursos. Então primeira coisa, fala assim, ter um coração grato. Sabe, querido, se nós entendermos isso, já é meio caminho andado. Segunda coisa que nós precisamos fazer, Provérbios 3:9, nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos recursos. Então, o primeiro é ter um coração grato. E o segundo, honrar ao Senhor. E como que eu honro ao Senhor? Separando a parte que é do Senhor. Mas fazendo isso com muita alegria, com muito entendimento da palavra de Deus. Sabe, isso não pode ser um peso. Então, primeiro eu agradeço e agora eu separo a parte que é de Deus. Eu estou honrando, eu estou reconhecendo a graça, o favor, a bênção de Deus sobre a minha vida. Não deixe por último aquilo que deve estar em primeiro lugar, ou seja, a parte que você vai devolver ao Senhor. Efésios 4:28 diz que nós devemos aprender a repartir. 1 Timóteo 6:18, a sermos generosos. Tiago 4:17 diz que nós devemos fazer o bem, com os recursos que vêm na minha mão e na sua mão. E o que Deus nos direciona pela sua palavra? Levíticos 27:32. Deus fala a respeito do dízimo. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Malaquias 3:10 fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Pastor, mas no Novo Testamento fala, Mateus 23:23. Olha só o que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé.
Estas coisas, porém, devíeis fazer, sem omitir aquelas. Ou seja, exerça a justiça, exerça a fé, mas continue sendo fiel no dízimo. Porque Malaquias 3:6 diz: pois eu, o Senhor, não mudo. Fala assim, Deus não muda. Os princípios de Deus não mudam, queridos. Está lá desde Abraão, desde o Gênesis, até os nossos dias, e vai continuar os princípios do Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os princípios do Senhor, eles não mudam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós exercemos boa mordomia dos recursos que vêm na nossa mão, a promessa do Senhor está aqui nesse texto que eu acabei de ler, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Queridos, eu tenho tido experiências sobrenaturais nessa área. Eu aprendi desde muito cedo, desde os meus 17 anos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu aprendi a ser um dizimista na casa de Deus. Isso é muito espontâneo dentro da nossa casa, na minha vida, na vida da Rosângela. É muito tranquilo. Que o Espírito Santo traga entendimento para nós nesta noite. Que os recursos, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós precisamos entender que tem um propósito. 2 Coríntios 9:8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amados, quero encerrar com 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10. Diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Até aqui. Todos nós, um dia, vamos prestar contas a Deus, da nossa mordomia, quer seja do nosso corpo, da nossa mente, daquilo que falamos, do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos recursos. Nós vamos prestar contas a Deus. Quando você vem ao altar do Senhor, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está fazendo a sua parte. Quando esse dinheiro ele entra na administração da igreja. Obrigado, Tiago. Agora, nós os pastores e as pessoas que cuidam dessa administração, têm a responsabilidade de cuidar bem desse dinheiro. Você vai prestar conta a Deus, até aqui o altar, quando você trouxe. A partir daqui, quem vai prestar conta somos nós, os pastores desta casa. Todos nós vamos prestar contas a Deus.